Boa noite, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos para essa live para lá de especial, porque vamos receber uma artista absolutamente extraordinária. Uma mulher que é popular e que é sofisticada na sua maneira de trabalhar e que consegue misturar essas duas características de uma forma tão brilhante. Uma mulher lindíssima, no auge, cheia de novidades pra gente. Sei que ela não vai poder contar tudo, mas essa live que é sobre a carreira dela, vamos falar um pouquinho também do clone, porque Dona Jura voltou, Solange Couto voltou, então vai ser muito maravilhoso receber essa mulher incrível. Só aguardando ela chegar, se alguém vê que a Solange chegou, por favor me avise. Tentarei interagir, mas vocês sabem que é mais difícil, né, gente? Quando eu tô entrevistando, é um pouquinho mais difícil conseguir fazer uma interação completa. Mas tentarei, viu? Tássio Christopher está aqui, Mateuzinho Martoni, oi Lígia, Larissa Barbu, sejam todos muito bem-vindos. Por favor, apertem o dedinho no coração para o Instagram lembrar que a gente é relevante. Por favor, repassem também. Manda, não é brinquedo não, Fabiana. Manda o aviãozinho para os seus amigos, manda o aviãozinho para os seus parentes, para todo mundo ficar sabendo que hoje tem encontro aqui. Só esqueci do pastel, gente. Programei, encomendei um pastelzinho gostoso para comer enquanto entrevisto a Solange. Não é que a mulher não pôde trazer o pastel? Chuva do Dedéu, gente, assim, mas... Oi, querido Luiz, seja bem-vindo. Oi, Sônia Correia. Só aguardando Solange, Neide, Silvestre, Dailane. Sejam todos muito bem-vindos, queridos. Vanessa Andrade, isso. Oi, Juicy Lima. Sula, também, querida, sempre presente aqui, a Sula. Angélica com K. Angélica com K. Pastel de vento, não, gente, eu gosto tanto de pastel. Pode ser de vento, pode ser com recheio. Eu gosto muito da massa, mas eu gosto mais da massa do que do. Não importa o que tem dentro. Oi, Sula, querida, Lourdes Alcântara. Oi, Micelita. Vai ter live da Fazenda, com certeza. Depois da formação da roça, abemos live. Amamos pastéis, né, Tassinho? Então, só esperando Solange chegar pra gente começar esse papo, relembrar muitos papéis maravilhosos dela. E como essa mulher trabalhou, gente. Meu Deus. Trabalhou muito. Trabalha, né? Mas a carreira dela é muito rica. Então, só esperando a Solange. Erineide, olá, querida. Nana Dias, seja bem-vinda. Sabrina também, Diniz. Quem está acompanhando o Clone? Começou ontem. Claro que a cultura árabe, marroquina, todas são maravilhosas. Traz muita conhecimento para a gente conhece essas outras culturas, é sempre muito bacana, mas eu gosto muito mais do núcleo carioca, do núcleo popular, sabe? Adoro as personagens da Maramanzã com a Juliana Paz, Dona Jura, eu gosto de toda aquela encrenca que tem ali naquele núcleo, que me diverte demais, e é o contraponto de todo o drama que tem lá no núcleo, tanto no núcleo da Jade, quanto no núcleo também de Mel, né, coitada. Oi, Ana Romero, obrigado. Ah, Solange chegou, que bom. Vamos puxar logo a Solange. Vocês devem estar... não é, Roseli Martins? É o alívio, é o respiro que a gente teve a novela inteira. Olá! Boa noite, tudo bem? Boa noite, querida. Que linda que você está. Solange, antes de mais nada, eu quero muito te agradecer. Eu sei que você está no meio de uma obra. Não é brinquedo, obra não é brinquedo, não. Então, assim, muita gratidão demais mesmo, porque você ter doado o seu tempo para ficar aqui um pouquinho com a gente e a gente matar mais ainda a saudade de você. Ok, sem problemas. A obra é uma coisa que se faz necessária, né? E a gente não faz obra porque... porque eu tô afim, não é bem assim que funciona. A gente faz obra porque precisa. Necessidade. Eu gosto de renovar, eu gosto
de fazer as coisas serem mudadas, mudar a energia das coisas. Eu não sou de mudar móveis de lugar. Eu demoro um pouquinho. Tanto que às 20 horas eu tenho uma reunião com a minha designer de interiores e a gente vai posicionar todos os móveis novos, as coisas todas, para poder... que eu coloco no lugar e ele fica lá pelo menos por 3 anos. Mas isso é uma característica também sua, de maneira geral, não é, Solange? Porque fazendo a pesquisa da sua carreira, que aliás, que carreira, você, de tempos em tempos, você dá uma reformulada, você dá uma renovada, tanto que vai ser impossível conseguir abordar tudo que eu queria. Mas eu dei uma dividida em blocos, assim, e é muito curioso isso. Mas foi proposital? Era uma coisa que você, preciso dar uma sacudida? Ou foi acontecendo? Não, as coisas acontecem, vai acontecendo e eu vou fazendo. Eu não programo assim, eu vou para tal canto e vou fazer uma reforma. Não, não é assim que funciona. Eu escolho o canto, e se o canto precisa de reparos, eu reparo. Tá certo, é isso mesmo. Tem que saber viver antes de mais nada, né, Solange? E assim a gente vai vivendo melhor. Voltando, vamos começar pelo gancho, que é a volta de Dona Jura. Mas eu não gosto muito dessa palavra, assim, a volta da Dona Jura. Porque eu acho que Dona Jura, ela é uma personagem que ela ultrapassou o clone. Você não acha? Independente. Ela nunca foi, ela tá aí, ela nunca foi. Então ela não vai voltar, ela tá aí. Exatamente. Ela vai voltar para a tela. Exatamente. Porque eu acho que ela, além de toda parte, eu estava comentando aqui no início da live, que é claro que a cultura oriental é muito interessante, a muçulmana, as questões mais dramáticas, como a questão do alcoolismo, das drogas. É uma novela, como toda novela da Glória, com um cardápio absolutamente. Mas o que eu gostava mais do Clone era aquele núcleo carioca ali, as picaretagens da Mara Manzan com a Juliana Paz, aquela alegria que a Dona Jura trazia, mas também trazia e traz até hoje muita representatividade. Sim. Porque era uma mulher senhora do seu destino, uma mulher que comandava a vida dela e deixava isso muito bem claro para ela, inclusive para o namorado. Era a dona do pedaço, literalmente. Então, ela é uma mulher que até hoje ela é muito representativa, você não acha? Sim, a Jura é uma mulher como inúmeras mulheres, centenas de milhares de mulheres, em especial aqui do Rio de Janeiro, do subúrbio da Zona Norte do Rio de Janeiro, que são mulheres que têm que ser bem resolvidas desde bem pequenas. E se acostumam a tomar e ter as rédeas da situação da família e às vezes nem sempre são tão fortes, mas precisam ser ou aparentar. Então, assim, ela é uma mulher que existe a cada metro quadrado no Rio de Janeiro. Na minha infância e adolescência, minha mãe sempre foi muito, muito assim, muito decidida, muito definida, muito, né? Eu sou um pouco menos. Eu sou decidida, eu sou definida, mas eu não tenho as atitudes com o formato que eu vivi a minha infância e adolescência e nem o formato que a Jura faz. O que eu não tenho da Jura? Eu não costumo gritar com ninguém. Eu não costumo colocar o dedo em riste para ninguém. Eu não costumo dar ordens a quem trabalha comigo. Eu sempre peço, por favor, se é possível que seja feito. Eu não compro briga, não bato boca. Ninguém nunca me viu batendo boca na rua, nunca. Verdade, verdade. Então, assim, se você procurar como você pesquisou, você não vai encontrar confusão comigo. Não. Em lugar nenhum. Mas, então as pessoas acham sempre, por exemplo, eu gosto de sossego, eu não gosto de lugar barulhento, eu não gosto de som alto. Para você ter uma ideia, eu não tenho aparelho de som na minha casa. Gente. A minha televisão eu ouço no 12. Gente. Eu não gosto de barulho, eu gosto de música, quando ouço, que eu ligo naquela coisa da televisão para ouvir música. Uhum. Então, é sempre... É um complemento para a vida, né? Ela não tem que ser mediano. Eu nunca estou lá em cima. As pessoas acham. Acham. Outro dia falaram assim para mim, mas tu adora um pagode, né? Eu falei, não, eu respeito, eu gosto muito de várias músicas, de vários grupos, mas eu não me lembro de assim, sexta-feira ou sábado vai ter um pagode em tal lugar, vou me arrumar porque eu vou. Não,
Se eu for a um aniversário e tem pagode, eu levanto, eu danço, me divirto, gosto. Agora, se tiver muito alto, eu vou lá para frente, eu saio de perto do barulho. Até porque eu não tenho essa audição. Quando eu tive isquemia em 2008, eu perdi essa audição. Então, eu só ouço desse ouvido. Qualquer som acima dos decibéis que não me permitam te ouvir com clareza, me incomoda, me entontece. Claro. Ainda mais então, bem de eu lado. saio. Aí você vai perguntar, mas e no trio elétrico quando você vai para Salvador? Mas quando você vai na Marquês de Sapucaí ver escola, eu boto um protetor auricular. Sim, claro, óbvio. Agora, como é que foi lidar com isso? Assim, uma coisa muito curiosa, que as pessoas devem ter achado a vida inteira, de 2001 para cá, que você e Dona Jura eram a mesma pessoa. E por isso Acham até hoje. Acham até hoje. Acham até hoje. Sempre, sempre. E a abordagem deve ser sempre muito no tom da Dona Jura. Não, eu também estava na rua, porque as pessoas chegavam assim, e aí, fala aí. Essa cara é minha, não é dela, não. Aí respira. Não, e outra coisa que eu achei muito curiosa é que o Não É Brinquedo, Não virou uma instituição... Não é não, é né. Desculpe, é né, desculpe. Não é brinquedo, não virou uma instituição nesse país. Não tem quem não fale, mas vocês em casa não falam. É verdade isso? Nunca, nem eu, nem meus filhos. Gente, que curioso isso. É porque, assim, eu costumo dizer que a Jura não é um personagem, ela é uma entidade. É, uma entidade. Porque, como ela tinha atitudes muito próprias, na hora que eu estava trabalhando, em inúmeros momentos, ela fazia coisas que eu jamais faria. Então, assim, o Né Brinquedo surgiu exatamente quando eu fui convidada para fazer o trabalho e eu estava fazendo uma oração e ele surgiu na minha boca. E eu fiquei testando para que ele servia. E eu descobri naquele momento que ele servia para tudo, para xingar, para enaltecer, para elogiar. Ele servia para absolutamente tudo. Então, foi uma coisa que ficou em mim como uma coisa para aquilo. Era uma coisa direta. Eu pedi ao Pai uma coisa para o meu trabalho e não para a minha vida. Sim. Então, se foi para o trabalho ele me deu e era na boca da Jura, então ele tem que ficar com ela e não comigo. Verdade. Todo sentido. E na minha casa, como eu não falava, meus filhos também nunca falaram. Faz não é costume sentido. Mesmo. Eu não lembro de nenhum dos meus 2 filhos que eram grandes já na época da novela terem falado uma única vez que fosse. Muito curioso isso. A Roseli Martins, uma leitora muito querida nossa, está perguntando se você se inspirou especificamente em alguém para fazer a Jura ou se foi um conjunto. Não, a Jura foi acontecendo. Primeiro que a Jura não era daquele tamanho, a Jura era um personagem bem pequeno, secundário, o núcleo era secundário, a importância da história era em relação à clonagem, ao alcoolismo e às drogas. O Bar da Jura era um lugarzinho para ter um alívio por conta da seriedade de todos os assuntos. E a Jura foi tomando fôlego, foi tomando tamanho e foi tomando conta. E, assim, eu não me inspirei em ninguém, eu fui fazendo do jeito que eu sentia. A Glória me mandava escrito, eu lia, e eu fazia do jeito que eu sentia. É igual oração, eu não oro... a única oração que eu oro com exatidão é o Pai Nosso. Mas qualquer outra coisa, eu converso com Deus como eu estou falando com você. E as coisas que eu falo na oração que eu faço todos os dias às 7 da manhã aparecem dentro de mim, na minha cabeça e no meu coração. Eu não programo, eu não escrevo. E a Jura era muito isso, era muito uma intuição, uma coisa que vinha acontecendo, e os gestos e as coisas, até atitudes. Eu lembrei esses dias, eu ri tanto lembrando disso. Lembrando de uma cena que o Silvinho Guindani, o Basílio, ele chegava no bar para variar me cutucando, que foi essa a razão dele apanhar. Então ele chegou, Dona Jura, seu Tião está ali atrás com uma loura. No ensaio, aonde? Aí eu fui já esbravejando, aí o Pitanga estava de costas para mim. Quando ele estava de costas para mim, eu vi que aqui na costura da camisa, onde tem essa pala aqui nas costas das camisas dos homens, tinha um descosturado desse tamanho. Assim.
Aí eu olhei, eu pensei, na hora, uma coisa que eu jamais faria. Eu pensei, na hora, eu vou enfiar o dedo ali e vou rasgar a camisa. Mas vou fazer isso gravando. E não deu outra. Ensaiamos, tal, gravando. Quando eu cheguei perto dele, que a figurante saiu correndo, eu passei o braço por cima do ombro dele, enfiei o dedo no tal buraquinho, segurei a fralda da camisa e puxei. Cara, Genial! eu vi isso outro dia, mas eu ri tanto. Eu disse, meu Deus do céu. E o pior é que a gente Imagina. sabe que essas coisas acontecem. Sim. Então, qual é a razão do sucesso tão grande da Jura? Porque ela é de verdade. Ela fazia Exato. coisas que as pessoas fazem na vida. Eu, Solange, não costumo, mas sabe-se de inúmeros, centenas de casos que as atitudes são assim. Então, eu não tive uma pessoa, eu tive a mulher num geral, a mulher que cuida disso, que é dessa forma, que vai com rispidez, vai com autoridade, não quer nem saber. Na luta que o Novaes e o Belfort tiveram no octógono, a Glória escreveu para mim, faz como você quiser. Aí eu estava lá na arquibancada. Mas eu não estava olhando como Solange, eu estava olhando como Jura. E o filho dela começou a apanhar. Quando o filho começa a apanhar, a mãe, naturalmente, só você vê o que a galinha, quando sente você chegar perto dos pintos, o que ela faz. Então, eu desci aquilo igual uma bala, entrei por dentro do octógono, tentava arrancar o Belfort, como ele é grande e forte e largo, eu mordi as costas do Belfort. Você já imaginou se o Belfort vira o cotovelo para trás? Eu estava com a cara toda desorganizada. Gente, vai ser muito mais gostoso agora rever essas cenas depois dessas histórias. Dois ou três homens me seguraram pelos braços e me levantaram. Eu levantei as pernas, menino. São umas coisas muito loucas. Muito dela e muito dessas mulheres. Então, assim, não tem uma pessoa. São as mulheres que vivem, que são dessa forma. Mas também eu acho que tem no mundo da arte, você muito mais do que eu sabe isso, essas magias que acontecem, né? Porque que bom, então, que era aquele momento com você ter liberdade para criar, para pirar em cima da personagem. Claro que você é uma artista, vai respeitar o texto da autora. Mas quando a autora fala, vai aí... Ela escreveu várias vezes no texto para mim, é com você. A primeira vez que eu li, eu não entendi. Aí eu liguei para ela, eu falei, o que quer dizer é com você? Aí ela falou, é com você. Ué. Ela me deu uma liberdade absurda, realmente. E ela se divertia muito. A Glória vai para a edição regularmente da novela que ela está escrevendo, e em especial no Clone, ela ia e ela me ligava, ela dizia que absurdo, é muito bom. Eu dou muito, você me diverte muito, você me alivia muito. E eu não vejo, eu acabo de gravar, eu não faço revisão de cena. Eu tenho medo, porque eu sempre vou achar que atores normalmente têm o hábito de achar que não está bom o suficiente. E eu não vejo revisão. Então, quando dava, eu via no ar. E aí, quando passou, não vale a pena, 10 anos atrás, eu vi o máximo que eu pude. Eu ri muito, gente. Não, eu fiz uma live com a Glória, e aí, na época que o Clone estreou no Viva, se não me engano, aí ela falou disso. Gente, a minha alegria, mais do que escrever, era ver o que a Solange aprontava em cena. Porque ela gostava quando ela escrevia, mas quando ela vinha, era um momento, esse momento, aí ela virava um pouco a gente também, né? E foi essa sensação que você teve quando você reviu. Que ela se acabava, ela viajava, era o momento dela virar espectadora também, se divertir e voar, como a Glória gosta de dizer, vamos voar. Ai, muito bom, gente. E você foi uma experiência ímpar. Ímpar, né? Você participava da escolha dos convidados, dos famosos? Você chegava a sugerir alguém? Eu nunca sabia quem ia. Então, Sargentelli chegar lá para você foi um... Não, Sargentelli foi um dos raros que eu sabia, porque na época, né? O Video Show estava fazendo uma matéria comigo e queria fotos da época que eu dançava e eu não tinha, porque numa mudança, uma caixa minha de fotos da minha adolescência, juventude, se extraviou. E eu não tinha nenhuma foto. E aí eu tinha um secretário e ele foi... O Video Show descobriu o endereço, que eu já não vi o Sargentelli há um bom par de anos naquela época. E o Alexandre foi procurar o sargento.
e trouxe um bilhete, o Sargentelli, dizendo: já pensou, minha bailarina, o seu sargento no bar da Dona Jura? E eu me emocionei muito com o bilhete dele. E eu liguei para a Glória e li o bilhete para ela. E ela falou: estou escrevendo um capítulo agora e vou escrever. Diga a ele que eu vou escrever. E escreveu. E aí eu estava, então, com o telefone dele, liguei e avisei. E aí ele ficou todo feliz, e enfim. E foi lindo, né, Solange? Foi maravilhoso. Ele se despediu da vida, do mundo ali, né? Ele faleceu no dia seguinte, mas isso, né? ele se despediu dali. E o filho dele, o Oswaldinho, mais velho, me lembrou, no dia que aconteceu, eu estava saindo, que eu fui para Santa Catarina gravar um comercial, e quando eu voltei, estava na hora de fecharem, né, para levarem ele. E eu cheguei exatamente na hora que estavam fechando e briguei com ele. Dei um baile nele. Ele lá deitado e eu dizendo: que brincadeira mais sem graça. E aí o filho dele falou: Solange, você lembra que o papai dizia que ele queria partir desse plano num botequim, batendo caixa de fósforos, cercado por amigos e mulatas? Você deu a ele o melhor botequim que ele poderia ter, sentado ao seu lado, que foi a bailarina que ele mais se orgulhou de todas, porém você é a pessoa de quem ele mais falou sempre. E então não fica triste. Ele queria partir dessa forma e Deus te deu a condição de proporcionar a ele a partida que ele tanto desejou. Nossa, e aí isso me consolou, isso me conformou. E até hoje eu lembro dele, eu me emociono quando lembro dele, mas não dói. Sim, é uma saudade, é gostoso, é uma saudade boa, né? Ai, que lindo isso, gente. Que lindo que esse papel, então, tão maravilhoso, além de tudo, ainda te proporcionou isso, né? Pois é. Ai, que lindo. E aí vou aproveitar esse gancho e vou voltar bem lá atrás, porque assim, você praticamente emendou, né? Você saiu do grupo das Mulatas de Sargentelli para ser atriz, para fazer Os Imigrantes na Bandeirantes. Foi a sua estreia. Não lembro, você não tinha feito nada antes, não é isso? Não, eu com 19 anos de idade tinha a novela Gabriela Cravo e Canela, original com a Sônia Braga. E na época eu fazia umas participações na linha de show da TV Globo. Tá. Sim, sim. E aí o Sargentelli um dia chamou a gente pós-show e falou: olha, eu preciso de 5 bailarinas para irem fazer uma participação na novela Gabriela, que vão fazer o grupo que ensina a Gabriela a dançar. Sendo que tem uma participação que vai se chamar Miquelina, que é a melhor das pastoras, que vai ter fala e é a que vai realmente ensinar a Gabriela a dançar. E essa vai ser você. E aí eu fiquei no céu, né? Imagino. Imagina. Aí eu nunca tinha entrado num estúdio de televisão em novela. Eu entrava na linha de show no Teatro Fênix. E aí eu fui e fizemos, e foi tudo muito bonito. Mas depois daí eu continuei fazendo a linha de show, continuei fazendo passarela, continuei dançando. E aí, anos depois, o Walter Avancini pai, foi ao Oba-Oba de São Paulo. Eu estava muito recente em São Paulo, porque a gente estava em São Paulo e eu tinha parado de dançar. E ele pediu para o Silvio Francisco, é um homem gigantesco, 2,2 metros ou 3, sei lá, se não me engano. Nossa. Silvio é muito grande. E ele pediu permissão ao Sargentelli para falar comigo, e dizendo que o Avancini queria que eu fosse fazer um teste para os imigrantes. Eu fiquei olhando para a cara dele, eu falei: é mais uma ilusão? Mais uma vez uma mentirinha? Aí ele falou: não, você vai pegar o texto, vai ter um teste, vão ter várias outras moças. E eu fui buscar o texto no dia tal, a hora tal, eu estava na TV Bandeirantes e me prepararam e fui a última a fazer o teste. E foi muito engraçado porque é tragicômico, porque o J. Marreco, que era o diretor do teste, diretor dos filmes dos Trapalhões, né? Ele me fez fazer a Biá de todas as maneiras que uma pessoa poderia fazer.
Eu fiquei mais de 1 hora dentro do estúdio. Era 1,5 página de texto. Nossa. E ele me fez fazer de todas as maneiras. Aí, quando acabou, ele, muito obrigado. E começaram a apagar o estúdio. Eu fiquei uma onça. Falei, como assim, muito obrigado? Faz eu fazer tudo isso e não fala foi bom, foi ruim, foi médio? Como assim, né? Eu falei, mais uma vez. Eu tinha passado por um percalço com uma produção franco-brasileira de cinema e eu fiquei até doente por causa desse trabalho. Porque eu trabalhei 4 meses para fazer um personagem e como o diretor tentou me assediar, colocou a mão na minha perna e eu levantei e fiquei olhando para a cara dele em pé. E no dia seguinte, quando era o dia da viagem que eu cheguei, todos já tinham viajado e eu não fiz o trabalho. Que canalha. Então, assim, eu fiquei muito mal. Imagina. E naquele momento, quando eu não tive resposta, imediatamente eu liguei a esse fato. Claro. E comecei a chorar dentro do estúdio, com raiva. E desci, saí do estúdio, a Bandeirantes, os camarins são embaixo, eu comecei a descer a escada esbravejando mesmo. Chorando, com raiva, e estava com um vestido de época, cabelinho, laçarote na cabeça. Aí já meti a mão, já arranquei o laço da cabeça, já entrei no camarim igual uma onça, não tinha ninguém para me ajudar a tirar a roupa. Entrei, bati a porta e comecei a desabotoar o vestido, e com raiva, e chorando, e de repente entra um homem. Me entra um homem pelo camarim adentro, minha Biá, é a minha Biá, é a minha Biá. Eu achei que o cara estava querendo me agarrar. Dei chute, dei tapa, empurrei, dei soco. E aí ele falou assim, calma, calma, eu sou o Benedito Rui Barbosa. Mas só que eu não sabia quem era Benedito Rui Barbosa. Nervosa também? Ele falou, eu sou o autor da novela. Aí eu caí de joelho, chorando. Falei, pronto, perdi o papel. Solange, a sua vida é uma novela, Solange. E aí acabou que eu levantei, puxei, eu não estava desnuda ainda, né? Eu estava começando a abrir o vestido. Eu abracei ele, pedi permissão e abracei, pedi desculpas, expliquei para ele esse fato que tinha acontecido. E ele falou, eu compreendo perfeitamente, mas eu estou muito feliz, eu encontrei você é a minha personagem, que bom. Então, assim, e tudo aconteceu, graças a Deus, foi dessa forma. E você fez as três gerações. Você foi a Biá Fiz na duas. primeira. Fiz a primeira, que é a Biá, aí a depois Chica a Teca. Xavier, saudosa Chica, querida, saudosa, me fez mais velha. E depois eu voltei na terceira fase como sobrinha da minha personagem. Ah, que era a Teca. Ah, gente, e foi aí que eu me dei de peito com Dona Ioná Magalhães, que era... Eu, com 7, 8 anos, eu dizia para o meu pai, quando eu via o Sheik de Agadir, eu dizia para o meu pai, eu vou crescer, eu vou ser que nem ela, pai. Aí meu pai dizia, vai sim, minha filha, vai, mas tem que estudar. Aí eu dizia, papai, eu vou estudar, mas eu quero ter o cabelo dela. O cabelo eu não consegui, né? Mas Nossa, maravilhosa. Nessa novela eu a encontrei, era uma cena pau a pau, eu com ela. Nossa. Olha, foi, viu? Que emoção, não foi uma cena, foram várias cenas. Foi delicioso. Maravilhosa. Saudade também de Ioná, gente. Outra preciosidade que a arte nos deu. E, curiosamente, foi pelas mãos de Benedito também que você estreou na Globo e voltei para você em novela. Sim, e foi por exigência dele. Eu continuava na Bandeirantes. Eu não queria voltar para o Rio. E aí me ligaram pedindo para eu vir ao Rio, me convidando, porque o Benedito... Aí ele mesmo me ligou. E aí eu vim e eu não queria voltar para o Rio. Então eu fiquei fazendo Rio-São Paulo. Aí, até a hora que eu vi que não ia dar, e a Globo me contratou na época, não contratava pela obra, contratando como funcionário. E aí eu acabei ficando e fui fazendo outros inúmeros trabalhos na casa. Sim. Fiz muito uma coisa que chamava-se Caso Verdade, que eram fatos reais, né? Encenados por nós. Fui fazendo coisas e depois dos Casos Verdade, eu acho que o que eu fiquei? Fiz? Você fez 3 trabalhos iniciais na Globo, para mim, muito bons. Voltei para você, que é uma novela que eu amo. Você fez Tenda dos Milagres.
Mas teve alguma coisa no meio disso que eu No não me meio. lembro agora, enfim. Ah, Depois eu fiz Renascer, fiz Deus nos acuda, eu saí de Deus nos acuda para fazer Renascer. aham. Né? Eu saí bem no começo de Deus nos acuda para ir para o Renascer, que a Chica voltou a me fazer velha de novo. Muitos E, encontros, né? e aí foi emendando, aí depois veio Sim a Moça, foi vindo, foi É, vindo. porque assim, você fez Voltei para Você, que é uma novela que me traz muita saudade, eu gostava muito. Você era de um grupo de amigas, que tinha Márcia Porto, que era uma musa da época também, era você, Márcia Porto e Thaís de Campos, que eu fiz uma live E com Thaís. Elisângela, a amiga da minha Elisângela, personagem, da Giza, era Elisângela. E era nós éramos eu, ela, Cosminho e o saudoso Nelson Xavier, que era outro querido, outro grande ator. querido. E aí, em Tenda dos Milagres, você fez a Sabina de Ançã, que foi uma personagem muito forte, eu tenho muito vívido na minha cabeça. E era uma minissérie que hoje eu não sei se talvez se ela fosse produzida, né? Porque era uma minissérie com muita representatividade também, principalmente dentro da cultura afro-brasileira, da religião afro-brasileira. E tinha uma coisa curiosa com a sua personagem, que era uma relação de amor que era proibida por conta das diferenças dos orixás de cada um de vocês. Que eu nunca vi isso mais em lugar nenhum. Eu estudei muito para fazer aquele trabalho, eu tive que aprender muita coisa de verdade da religião. E uma das coisas, das normas da religião, é que não pode haver essa relação íntima entre um filho de santo e o Ogã, que é a pessoa que toca para o santo, né? Os Ogãs têm uma autoridade, um posto de muita responsabilidade e não poderia acontecer. Então, faz parte do que eu aprendi. Hoje em Sim, dia eu é não verdade. sei como é que está, porque as coisas mudaram tanto. Mudam. Eu conheço bem, mas mudou muito, Solange. Infelizmente mudou muito. E aí, logo depois, você fez Sim a Moça, que eu acho, assim, posso estar errado, que foi o primeiro dos divisores de água da sua carreira. Adelaide, romance com o personagem do Tato Gabus Mendes, um Gente, eu amor. fiz 30 anos fazendo aquela novela, 30 anos de idade, e a Adelaide tinha 16. Quando botaram um laço no alto da minha cabeça, eu falei, gente, olha só, eu tô com 30 anos na cara, eu vou ficar de laçarote na cabeça até 60, é isso mesmo? Mas ela era linda, né? Linda, gente, que novela linda. Benedito. Benedito no início da carreira, reinando, assim. E foi um papel muito bonito, muito importante para sua carreira também, né, Solange? Foi sim, foi um trabalho muito grande. Eu conheci Lucélia, foi uma coisa deliciosa. Nessa novela foi quando eu conheci o Jaime Monjardim, que era assistente de direção. Nossa! Luiz Fernando de Carvalho, que também era assistente de direção. Genial! Gente, lá se vão 35 anos. E só de memórias boas. E personagens maravilhosos, gente. Porque, assim, passou muito rápido, né, Solange? Porque, assim, eu sabia que você tinha trabalhado muito, eu sabia que você tinha tido personagens incríveis, porque eu acompanho sua carreira desde lá de trás, mas aí, nessa pesquisa, eu falei, meu Deus, é muita coisa bacana que você fez. É difícil de listar tudo aqui. Aí eu separei um outro bloquinho agora, que foi a sua passagem pela Manchete, que você fez também novelas incríveis, principalmente Cananga do Japão. Cananga do Japão, você sabe que Cananga era a história do seu Adolfo, né? Era. Era a história Adolfo dele. Duque. Que ele deu para o Wilson Aguiar Filho escrever, e a Ritinha realmente tinha existido, e a Ritinha era a minha personagem, e assim, foi delicioso, foi com Busa Ferraz, com saudade do Saudoso Buzinha. também. Foi quando eu conheci o outro colega, que agora me fugiu o nome, que eu amo tanto de paixão, que é diretor de teatro. Gente, é tanta gente, Zezé Mota, Haroldo Costa, o Nelson Xavier de novo, Tornadão. Nossa, era muita gente, muita gente. E é uma novela, infelizmente, pouco vista pela geração atual. Era uma novela que seria tão bom se pudesse recuperar, porque era um luxo, era um capricho, uma reconstituição de época linda. Deve ter sido muito Foi quando bom. eu conheci o Gazola. Gazola Gazola. continua lindo, mas era um deus, né? Era.
Nossa, o par dele com o Cristiano Torlone era uma coisa linda, gente. Era Torlone maravilhoso. junto. É. Verdade. Aí lá também você fez dois Carlinhos Jesus papéis. estava começando a dar aula de dança. Olha isso, gente. Carlinhos Jesus apareceu publicamente de verdade ali, porque foi a Foi. Cristiane quem o chamou para ensinar lá a dançar, e foi aí que o Raul chamou a Dani para ensiná-lo. E Gente. foi quando eles se conheceram. É. E então, assim, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente, fazer muitas coisas. Na Manchete também, eu fiz uma novela chamada Amazona, que eu fazia uma motoqueira, uma chefe de gangue, Era que também era incrível. incrível. A gente viu que a Mazaki Uma dirigindo. ficção É. que lançou Helena Ranaldi, Era. que era uma Exatamente. boneca de porcelana. É. E depois eu fiz uma minissérie chamada Mãe de Santo, que eu fiz o episódio Iemanjá, que foi um trabalho muito bom também. Era Dandara, né? Sim, na Manchete foram muito bons momentos também. Escrava Anastácia também, outra produção belíssima. Anastácia, que eu fazia Quequerém. Quequerém, Nossa, com o Everton fazendo o padre, olha, nós tivemos momentos incríveis naquele trabalho. Foi. Ai, gente, vocês não sabem. Vocês que são mais novinhos, vocês que não são cringe, igual a gente, vocês não sabem o que vocês perderam. Só a Solange falando agora, nossa, quantas lembranças incríveis vem, gente. Ai, muito que maravilha. E aí tem as coisas engraçadas, né? Por exemplo, nessa série da Iemanjá, a personagem era uma jornalista que descobria e denunciava problemas na política. E tem uma hora que ela foge, para não ser morta, ela foge pela praia, e o falecido, saudoso Henrique Martins, que estava me dirigindo, ele disse, como é que você vai fazer? Porque pela areia eles vão te alcançar. Eu falei, vou me jogar no mar. Mas você sabe nadar? Sei. E eu estava desconfiada que estava grávida da minha filha, da Morena Mariá. E aí ele falou, mas como é que você vai nadar de roupa? Eu falei, eu dou meu jeito. E não deu outra coisa. Eu vim correndo pela areia, vim correndo, deixei os caras chegarem bem perto. Aí eu fui arrancando a roupa, fiquei de calcinha e me joguei na água e fui nadando. Quando eu cheguei no barco, que a produção contratou, que eu fugiria naquele barco, tinha um camareiro com um roupão me esperando subir no barco. Porque eu estaria molhada, não necessariamente por estar sem roupa. E aí eu subi, os dois caras do barco me ajudaram a subir no barco e tal. E como eles ligaram o barco, começaram a andar com o barco. E a produção, volta. E cadê que o barco voltava? E aí os caras me olharam com uma cara. Eu olhei para o camareiro olhou para mim, eu olhei para os caras, eu, quê? Água! Voltei nadando. Dublê! Não, que isso, gente. Ih, mané dublê, vou dar essa confiança. Sou mulher de querer dublê, gente. Aí vem, não é brinquedo, não. Olha, o Henrique ficou uma onça. E os caras não voltaram à praia com o barco. Gente. Foi confuso, foi bagunçado. Ai, Solange, você tem que botar tudo isso no papel, Solange. Eu escrevi um livro que chama-se Meus Camarins, Minhas Entranhas. Ai, eu estou à procura de alguém para fazer o que tem que ser feito nesse livro para eu lançar. E está pronto desde os meus 60 anos. É muita história, gente. É muito. Vai dar tempo. A live daqui a pouco está acabando, vai dar tempo. Eu não cheguei nem na metade da sua carreira. Agora eu vou entrar também num blocozinho que eu acho muito importante também na sua trajetória, que é a sua passagem pela Record. Você teve algumas passagens pela Record. Você fez Olho da Terra, se eu não me engano, em 97. Eu fazia par com Otton Basco, na Record estava bem começandinho. Começando, é. Kaique fez no mesmo ano Canoa de Bagre. Também com Otton. Em 2010. E aí fez Ribeirão do Tempo, 2010, Balacobaco, 2012, Pecado Mortal, que aliás eu adoro essa novela, 2013, e um especial Uma Noite de Arrepiar. Especial de as pessoas reclamam que nunca me viram fazendo uma vilã. Essa personagem. Cremilda. Não a Cremilda. A Cremilda era engraçada. Ah, não, era a Sancha. Ela era uma mulher. Ela era má. Ela era bem mazinha. Bonita, elegante, mas ela era bem mazinha.
E por isso, acho que essas duas, tanto a Sancha de Ribeirão do Tempo, quanto a Cremilda de Balacobaco, também foram muito emblemáticas naquele momento para você, não foram? Sim, sim, sim. Porque a personagem de Ribeirão era uma mulher, uma enfermeira, É. simples, comum, né? Que foi quando eu conheci mais Zé Dumont, que eu sou apaixonada por ele até hoje. O Zé, eu passei a minha gravidez, eu descobri que estava grávida em Ribeirão. E o É. Zé todo dia me levava pão de mel. Ah, que amor! Depois É ele um não lorde. conheceu o Benjamin. Benjamin está com 10 anos, eu não encontrei mais o Zé. Ah, Mas, assim, foi um trabalho também maravilhoso, incrível. E aí, depois de Ribeirão, depois de Balacobaco, eu saí da casa, porque foi. queria ficar um tempo quietinha, que estava muito, tudo muito. E, em seguida, eu voltei para a TV Globo, né? É. Mas aí teve duas passagens, mais ou menos no meio disso tudo, que eu queria lembrar com você também. Que uma foi, você, além de tudo, ainda apresentou um programa, o Bom Dia Mulher, na Rede TV, entre 2002 e 2003. Foi depois da Jura. Foi, depois da Júri, exatamente. Como é que foi? Você já tinha pensado em apresentar alguma coisa antes? Mais uma vez caiu e você fez. Bem assim. E deve ter Amei. sido, Foi quando eu e foi conheci a incrível. Frazão, o Ney É. Gonçalves Dias. Era muito gostoso fazer aquele trabalho. Eu fiz só por 5 meses, porque no Rio eu não tinha base para quem ficasse com a minha filha. Era difícil, né? Porque eu ficava lá de segunda a sexta. Sim. E aí eu tive que vir embora, porque minha filha estava com 10 para 11 anos. É um momento que a menina precisa muito da mãe. E eu optei pela minha filha. Mas, assim, eu adorava. Isso eu gostaria de fazer de novo, um programa como aquele. Pois é, eu imagino você, por exemplo, não é de casa da vida. Ia bombar demais ali. Porque tem Quem isso, gente. sabe? Eu vou dar um depoimento aqui. É o seguinte, eu trabalhei na Editora Abril durante muito tempo. A Editora Abril tinha um leque de revistas. Tinha a minha novela, que eu faço, tinha Ana Maria, tinha a Viva Mais, tinha uma série de revistas. E, geralmente, quando assim, ai, nossa, tá tudo tão morto, tá tudo tão parado, ai, as capas estão tão desinteressantes, vamos fazer capa com Solange Couto. E era batata, era fazer capa, não precisava estar no ar. Não, você era uma personagem que não precisa estar no ar para ser relevante, você não precisa estar no ar para ser popular. E era uma coisa que ali eu vi que era muito vívido. Era fazer capa com Solange Couto, botar na banca e esgotar. Tanto que na época ela de Abril, tanto a capa mais vendida da Viva Mais, quanto a capa mais vendida de Ana Maria eram com Solange Couto. Teve uma Então isso vez é. que eu me lembro que eu cheguei na banca, eu olhei para a banca, eu falei, gente, tinham 11 revistas comigo na capa. Mas isso deve ser de um orgulho, né, o É Solange? Porque gostoso, é é gostoso. construção Aproveitar de. para fazer um esclarecimento que o grande público pensa que a gente ganha e ganha muito bem para fazer capa de revista. Não, ganha E capa de nada. revista não é pago. Não, gente. Ah, não, quer dizer, Playboy, né? Mas aí é Ah, outra não. história. Capa de revista, se alguém pensa, gente, não ganha um tostão. Às vezes ganha Nem um a lanchinho. roupa, nem o Não. brinco, nem o Às vezes um sapato. lanchinho, dependendo da revista, ganha um lanchinho, uma uvinha. E Quando olha, ganha um exemplar. é isso, gente. A vida é dura. Tá achando que vida de artista é só glamour? Tem mais relação do que glamour. E por falar em relação, tem outra personagem que eu li que você adora e que é incrível, que é a Cuca. Você foi a última Cuca do Sítio Capão Amarelo. Assim, a Cuca foi o personagem que me fez chorar de saudade. Quando eu soube que, depois que nós tínhamos ganho grade, já estava 1 ano praticamente no ar, quando o Magalhães chegou para dizer que a gente não ia continuar, eu chorei muito, muito, muito. Foi o personagem que eu mais sofri fazendo, porque o macacão não tinha abertura, porque as mãos tinha luva e umas unhas, e era tudo preso em tudo, então eu não podia ir ao banheiro. Eu Uhum. ficava 8, 9, 10 horas trabalhando, eu bebia água, algodão molhado. Eu gravava 3 vezes por semana, era um trabalho de muito esforço físico, mas que eu amava. Eu amava. Como eu fiz maldade com criança naquele trabalho, gente. E muita maldade.
Gente, é engraçado, né? E aí, e você alguma vez na sua vida você pensou assim, ah, vou interpretar Cuca, né? Nunca imaginei. Eu fui a única Cuca sem máscara, né? É, Com a é. caracterização em mim mesma. Com Ai, foi prótese muito. dentária, com lente, É. com peruca. E eu tive um privilégio que uma das roupas da Cuca, quando a Cuca ganhou saias, um dia eu estava pronta, vindo de capa e tudo, e a Xuxa vinha pelo corredor. E ela olhou Uhum. e falou, ah, não, vamos botar uma saia. Eu falei, como assim? Aí a figurinista estava passando, ela falou, ah, quero um pano. Quero. Aí ela abaixou, começou a me prender, botou alfinete, chamou a camareira, costurou na mão, ficou de joelho. Eu falei assim, gente, ninguém vai tirar uma foto disso, a rainha ajoelhada no meu pé? É isso mesmo? Gente. Então, a roupa da Cuca, que tinha saias, e a bota verde era dela. Ela mandou buscar a bota para eu calçar. E aí, então, Genial. a Cuca teve figurino Xuxa Meneghel, Gente, que Cuca chique essa, hein? né? Genial essa história também. Não tinha ideia disso. Tem umas coisas muito legais que aconteceram. Essa minha Muito. carreira, graças a Deus, é muito abençoada. Nossa, muita coisa. Aí você citou lá que depois você voltou para Globo, a partir de 2015 emendou um trabalho no outro e emendou também desafios, né? Que Solange gosta de desafio. Um que é a Dança dos Famosos, né? Que você fez em 2016. E depois você fez também o Superchef Celebridades, de mostrar que você Fui também a manda. vice-campeã, eu perdi por um décimo. Ai, que raiva que deve ter dado, hein? Não, não, você Não. sabe, é assim, engraçado. Eu era Você louca para perdeu para fazer quem? aquilo. Eu era louca para fazer um programa de culinária. Ah, E as pessoas não entenderam, só entenderam quando eu esclareci. ah, Eu não sabia que o programa tinha um prêmio. ah. Eu Você achava que a queria? gente ganhava brindes. Sim. Então, assim, a gente foi contratado, recebe um valor mensal, que é uma espécie de ajuda de custo, mas eu não sabia que tinha um prêmio em valor. Aham. E aí, no dia que a gente foi fotografar para fazer os bonequinhos, as coisinhas, é que eu fiquei sabendo que tinha 50 mil reais de prêmio. Eu falei, gente, ainda tem isso? Porque o que que eu queria, na verdade, o que eu tive? Nós tivemos aulas com chefes que não dão cursos. Sim. Nós tivemos o privilégio de aprender segredos da culinária que jamais aprenderíamos com aquelas pessoas em outro lugar, em outro momento. Ou, se eles dessem curso, seria caríssimo. Sim. E eu tive esse ganho. Então, eu não ganhei 50 mil de prêmio, mas eu ganhei uma experiência, um saber que não tem preço. Nada, dinheiro nenhum paga tudo que eu aprendi ali. É. Não, e Então, eu esse fiquei tipo de muito feliz, não fiquei triste. O colega que ganhou, o Nando, ganhou, mereceu, foi um décimo, não importa. A Ana, inclusive, ficou meio brava na hora, assim. Ai, mas eu achava, enfim. Mas é, ela não pode se meter, né? Ela mas é a muito do Ana deixou caráter bem claro dela, do ali programa. que ela queria Ela, outro ela meio que resultado. discordou, mas, Foi. mas eu achei maravilhoso que eu aprendi tanto, 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 É, né? tanto. Enfim, fiquei muito feliz. Não, e é o tipo de programa mesmo que é para você viajar, para você ele tem um outro clima, né? E dá para ver, inclusive, entre vocês, que vocês curtem muito. Então, que delícia. E o É uma Dança dos convivência que foi Famosos? ótima. E o dança, aquele tec, quanto tempo você demorou para se livrar daquilo? Não, aquilo era o terror da vida. Aquele tec, fazia assim na cabeça. Ó, Tonho. Eu falei, eu não quero, eu não continuo com esse negócio, não consigo continuar com esse negócio, não. Mas deve ter Enfim. sido outra experiência bem forte, né? Bem. Porque é um esforço muito grande. As É. pessoas não têm noção do quão. Porque, assim, o professor recebe a música na segunda-feira, monta a coreografia, apresenta para a gente na terça, para a gente aprender terça e quarta, para quinta-feira já testar com figurino, para sábado tá em São Paulo, para no domingo pôr no ar. Gente, É é um muito, muito milagre, eu esforço. acho. É um milagre E que vocês quando eram fazem. 2 estilos, no dia que eu saí, foi o dia que foi Foxtrot com sapateado. Era Foxtrot com sapateado e a outra coisa agora eu não lembro. Eram 2 ritmos. E, então, assim, é muito esforço.
Não é? Esse tipo de coisa eu acho lindo, mas não é o tipo de coisa que me encante. Não, assim, eu acho lindo de assistir, mas Mas não... é maravilhoso, o aprendizado é maravilhoso. Eu gosto da dança, eu gosto de dançar dança de salão, mas eu não... Se perguntar se eu faria de novo, dança não, é muito esforço. A produção é incrível, o programa, tudo é maravilhoso, mas como eu sou muito dona de casa, eu não tenho, eu me dedico muito à minha vida de casa. Quem vai ao mercado sou eu, esteja no ar ou não, porque eu gosto de supermercado. Vou em mais de um. Eu vou em hortifruti, eu vou em feira livre, eu gosto de comer pastel de feira, eu gosto de comprar peixe na feira. Então, assim, quem vai sou eu. E quando eu compro, eu já compro pensando o que eu vou fazer com aquilo, porque eu não gosto de desperdícios. E eu não compro grandes quantidades, eu compro porções do que eu vou fazer. E eu cozinho na minha casa, mesmo quando eu tenho uma assistente, quem faz a comida de casa sempre sou eu, a menos que eu esteja trabalhando, aí não. Jamerson é muito sortudo, Benjamin também. Então, assim, eu tenho uma vida que eu sou muito dona de casa. E aí, então, eu tinha que me dividir entre a casa, o estudar, a coreografia, o estar a postos, das 8 da manhã às 5 da tarde, todos os dias da semana, é muito esforçado. É muito. Eu imagino. E todo mundo que eu entrevisto, a pessoa fala, olha, foi uma experiência linda, mas tá bom. Foi vivida. Aquele momento ficou, não quero mais. Tá bom, obrigado. Eu quero mandar um beijo para Márcia Piovesan, querida editora da revista Tititi, que passou aqui para mandar um beijão para vocês, dizer que você é uma guerreira. É uma querida. É uma querida. O Luiz Valdez está perguntando se é verdade que você vai ser rainha de bateria da São Clemente ano que vem. Eu? Não sei, ele perguntou. Eu, hein? Não. E o Tássio Christopher pergunta se teremos Solange em alguma novela. Eu sei que você está produzindo uma série, se eu não me engano, para Netflix, e está envolvida num programa do Multishow, é isso? Tem mais eu tenho um filme com o Jamerson, que o Jamerson escreveu o roteiro. Ele dirige muito bem, ele desenvolveu isso. Ele é engenheiro civil, mas ele se tornou um excelente fotógrafo e diretor e roteirista. E ele escreveu um filme que nós estamos lutando para começar a fazer o quanto antes. Temos uma série. Temos Os Sabores da Sol, que é o programa que ele também escreveu e dirigiu, e chegamos a colocar no meu canal no YouTube. Paramos por conta da pandemia. E Os Sabores da Sol não é um programa exclusivamente de culinária. Sabores da Sol quer dizer os sabores da minha vida. Os sabores que eu gosto de saborear. Não é só comida. Eu gosto de viajar, eu gosto de voar de parapente, eu gosto de dirigir quadriciclo, eu gosto de mergulho em profundidade. Eu gosto de inúmeras coisas. Então, são os meus sabores. Ai, que gostoso! Invadiu a live. Vai lá, filho. Vai trabalhar mesmo. Ah, que delícia, gente. Então, ou seja, muitas coisas ao horizonte para você se jogar. Mas novela tem? Não, ainda não. Convite oficial, não. Não. Então, olha só, por favor. Oficial, não. A oficial. Ah, entendi. Então, vamos esperar para se tornar oficial. Ah, que maravilha. Ah, Solange, meu amor, quero te agradecer do fundo do meu coração por você ter topado, ter rememorado. Eu não consegui fazer tudo que eu queria, mas quem sabe, quando for lançar os Sabores da Sol, a gente faça uma outra live. E aí a gente aborda outros aspectos da sua carreira muito rica. Muito obrigado, de coração mesmo, viu? Foi maravilhoso. Muito obrigada a você pela oportunidade. Eu gosto sempre muito de falar com os meus fãs. Eu gosto sempre de esclarecer algumas coisas minhas para as pessoas. Desfazer a confusão Jura Solange. Né? Eu sou uma pessoa bem tranquila. Eu não sou uma pessoa tão... Eu sou animada, mas eu não sou tão animada. Que maravilha. Eu sou uma pessoa normal. As pessoas às vezes já dizem assim, nossa, com essa obra, quando eu peguei o imóvel, que esse imóvel é lindo, tem azulejos belíssimos, antiquíssimos, é lindo. E assim, eu peguei, aí tinha um ralo entupido, eu fui jogar uma água, entupiu, eu botei uma luva, fui lá mexer. Aí a pessoa, nossa, mas por que você não contratou uma faxineira? Eu falei, porque eu gosto de mexer.
Eu não sei fazer faxina, não sei. A coisa que eu menos sei fazer, que o talento é zero, é varrer. Gente, eu varrendo é um dos piores micos. A minha prima diz que eu deito na vassoura. Eu digo, é porque eu acho que eu vou voar. Vou sair para dar um giro. Isso tem que estar nos sabores da Sol. Eu não, varrer não é minha praia. Eu gosto das coisas limpas, eu sei comprar o que fazer, eu sei como é que tem que ser feito, mas eu meto a mão assim, na tinta, na lixa, no móvel, na furadeira, na lixadeira, na parafusadeira. Agora, não me chama para negócio de vassoura, não, que não dá. Não vai. Gente, mas é permitido, né? Uma mulher combo que faz tudo isso tem que se dar o direito de não ser uma expert da vassoura, por favor, né? Então, assim, as pessoas pensam assim, mas você não prefere contratar um profissional? Eu contrato o profissional, só que eu vou junto. Afinal de contas, é o meu lugar. E se é o meu lugar, merece o meu cuidado diretamente. É a minha concepção. Quem não faz, eu respeito. Mas, assim como quem varre... Tem todo o seu respeito. Né? Mas, assim, eu gosto muito da minha vida, das minhas coisas, da minha casa, do meu lugar. Eu amo bordar ponto cruz. Vou começar a bordar agora. Assim que terminar isso tudo, apartamento, eu tenho um lençol para dar de presente de casamento. Eu bordo toalhas para os bebês da família, para o meu filho. Meu filho, todas as toalhas do meu filho têm o nome dele. Então, assim, eu sou bem menos do que todo mundo imagina. Mas quando me encontrarem na rua, já várias pessoas entram aqui assim, eu te vi no mercado, mas fiquei com vergonha. Gente, só não chega me batendo no meu ombro. Nem gritando no meu ouvido, porque dói. Bom senso é fundamental, né, gente? Pelo amor de Deus. Só um pouquinho, né? Mas, querido, foi realmente um grande prazer estar podendo falar com você, com o meu público. Eu me orgulho muito da minha carreira. Eu sou muito feliz com o meu trabalho. Eu amo tudo que eu já fiz na minha vida até aqui. Desde ser manequim de passarela no subúrbio do Rio até os dias de hoje. Não tem. Se você perguntar, tem alguma coisa que você não faria? Não, não tem. Tem alguma coisa que você se envergonhe? Não, não tem. Eu faria tudo de novo, talvez com um pouco mais de inteligência em alguns pontos. Mas a maturidade ajuda a gente nisso, né, Solange? A gente perceber esse tipo de coisa, ainda bem. Não, e assim, saiba que você é um orgulho pra gente também, sabe? Obrigada. Pegar a sua carreira e rememorar tanta coisa bonita que você fez e que muitas outras que ainda vai fazer. Você está uma menina, tem muita lenha para queimar e vai dar muito, muito mais orgulho pra gente ainda. Obrigado. Mas é assim que eu me sinto. As pessoas dizem, você tem que idade? Eu, 65 anos. E as pessoas dizem, não é possível. Você fez quantas plásticas no rosto? Nenhuma. Fiz daqui para baixo, eu fiz em até quase no pé. Mas aqui eu não mexi, não. E tem um lugar muito importante também, que é aqui. E aqui dentro, se tiver 25, 30, tem muito. Porque tem hora que muito. Não passa muito. Eu amo andar de bicicleta, eu gosto de virar cambalhota, eu gosto de andar de balanço, eu gosto de parque de diversão, eu gosto de tudo que as pessoas... Eu gosto de rapel em cachoeira, eu gosto de tudo que as pessoas nem imaginam. Não tem fonte da juventude melhor que essa, Solange. Não tem, é isso. É amar viver. E muito obrigado, meu amor. Até breve. Muito obrigada a você. Tá? Um beijo para todo mundo que assistiu. A live vai ficar salva para você poder curtir um pouquinho essa mulher maravilhosa. Beijo! Tudo de melhor. Tchau, querida.